Olá amado, aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você diariamente se reconecte de forma muito gentil, mas muito consistente com a sua quinta essência, que você lembre cada dia mais quem você realmente é. Nós estamos aqui falando sobre a roda dos recursos com a equipe do Vórtice Violeta. O quadrante do vórtice que a gente vai falar hoje é o quadrante da materialização. E a materialização eu vou aqui trazê-la tendo como recurso a criatividade, porque a materialização é um processo de cocriação. Nós estamos criando a nossa vida, quer a gente acredite ou não, quer a gente seja consciente ou não. A criatividade é um dos grandes recursos do ser humano. E criar é um processo muito mais profundo do que a gente imagina. Claro que quando a gente fala de criatividade, a gente tem uma tendência a pensar em artistas, a pensar em criações muito muito isoladas, no sentido de é um quadro, é uma música, é algo que se fecha em si, digamos assim, né? É algo que eu consigo referenciar. Mas quando eu caminho, eu estou criando uma direção. Eu escolho ali e crio ali a minha caminhada. Eu escolhi seguir por essa rua, então eu criei uma caminhada com aquele trajeto. Se eu tivesse feito a escolha de entrar 2 ruas depois à direita, eu teria co-criado um outro trajeto. Essa é a grande questão da criatividade, que talvez as pessoas não percebam. Por isso que as pessoas muitas vezes não entendem que elas são grandes co-criadores. Eu posso todo dia fazer o mesmo trajeto da minha caminhada diária. Posso todo dia. Mas eu posso um dia, co-criando com a minha região aqui, que tem X ruas, N caminhos aí para eu seguir, eu posso co-criar um trajeto completamente diferente. Eu posso escolher ir para um lugar que eu nunca fui, eu posso escolher fazer um trajeto com um conjunto de ruas que eu nunca tinha feito antes, daquela sequência, daquele jeito. Isso é a cocriação. Ter uma ideia, fazer algumas escolhas e observar quais são os recursos do entorno. No caso, a gente está falando de uma caminhada. Qual é o recurso? O recurso é as ruas ali do seu trajeto. E aí você escolhe dentro desses recursos de todas essas ruas, qual é o trajeto que você vai fazer. Parece uma coisa boba que eu estou falando, mas é que o que eu quero chamar a atenção é que a gente está o tempo todo co-criando. Porque parece óbvio fazer aquele trajeto, mas não é. É uma escolha. Parece óbvio acordar de manhã e escovar o dente. Não é uma escolha. É uma criação. Eu estou criando uma rotina de autocuidado quando eu acordo. Se ela é consciente ou inconsciente, aí é outra história. Mas existe uma rotina que eu co-criei. E eu posso um dia acordar por qualquer motivo e não fazer essa rotina. Eu co-criei uma outra sequência de ações. É esse o ponto, porque às vezes as pessoas pensam em cocriação como coisas grandiosas. Nossa, eu tive a ideia de um empreendimento. Nossa, eu escrevi uma música.
eu inventei um prato, uma receita nova. Não é sobre isso que eu queria falar aqui, a criatividade como recurso. Eu queria mostrar que a gente cria o tempo todo. É que às vezes não, a maior parte do tempo, a gente está criando tão no automático, mas tão no automático, que a gente não entende que é uma criação. E aí nisso, a gente perde o recurso. Perde entre aspas, né? É assim... É como se a gente pegasse um ônibus e não percebesse que estava nesse ônibus. E eu acho que todo mundo já passou por isso, né? De ter uma rotina que sempre vai para o mesmo lugar e aí vai meio no automático. Vai para o ponto, chama o ônibus, sobe no ônibus e quando vê já está dentro do trabalho. Tudo aquilo é uma neblina, porque foi tudo feito no automático. E a questão aqui é sobre a gente se apropriar, a gente se conscientizar do nosso processo de criação e entender que o processo de criação, a nossa criatividade, é um recurso. E aí, quando que ela é um recurso? A criação automática é uma questão de sobrevivência, né? Ou não, porque às vezes a gente também bota no automático umas coisas que só atrapalham, mas assim... Vamos lá, vamos seguir a linha. Vamos imaginar que a criação nesse modo automático é uma questão de sobrevivência. Eu estou ali, perdida nos meus pensamentos de 1 milhão de coisas que provavelmente nunca vão acontecer. E a vida vai seguindo, e o nosso corpo muito sabiamente vai tomando as decisões no modo automático para fazer as coisas acontecerem. Mas nisso... é aquela questão, as decisões são tomadas no automático, elas são tomadas no hábito. E, como eu disse, nem todo hábito é saudável, nem todo hábito me leva para o lugar onde eu quero ir. Eu acho que quem dirige costuma ter essas histórias, né? De que entrou no carro com a intenção de ir para um lugar, aí ligou o carro, saiu... E se perdeu nos pensamentos e quando viu estava pegando um caminho que não tinha nada a ver, porque no automático dele ele estava pegando o caminho que ele sempre pega para ir para um outro lugar. Então é meio isso, se eu vou no automático, a possibilidade de eu não chegar onde eu quero é muito grande, porque eu não estou numa criação ativa. A minha criatividade não está no seu melhor. Ela está no básico, ela está no automático. Perceber a criatividade como um recurso é ativamente, diariamente, em presença plena, olhar para o que está acontecendo ao meu redor e falar, tá, como eu posso fazer isso da melhor maneira? Quais são os recursos que eu tenho? O que eu posso criar aqui? Quanto mais eu estou atenta, quanto menos no automático eu estou, quanto mais aberta no sentido de presente, né? Quanto mais aberta eu estou para esses eventos, essas situações, mais eu consigo tanto gerir os outros recursos, como me autoconhecer, me descobrir que eu tenho talentos que eu nem imaginava, ou me conscientizar de talentos que eu tenho e não percebia. A criatividade é um processo muito interessante, porque essa questão da criatividade, muita gente, como eu disse, né, associa a questões artísticas, e aí a pessoa fala, não sou criativa, não sei desenhar, não tenho uma ideia nova. Talvez para fazer uma coisa muito fora do padrão, realmente... Mas geralmente o ser humano é criativo, ele inventa nas pequenas coisas do dia a dia, sabe? São poucas pessoas que são tão metódicas, tão absurdamente metódicas, que elas não inventam nenhuma moda, sabe assim? Não fazem nada de diferente no dia, não
não troca um tempero ali na comida, ou não resolve experimentar uma coisa que nunca tinha experimentado, seja uma coisa do cotidiano, seja um caminho, seja, enfim, pode ser um jeito diferente de pentear o cabelo. E nesse ponto o ser humano, a criatividade é latente do ser humano. É só a gente observar as crianças, né? E resgatar um pouco esse impulso da criação, que tem um certo deslumbramento e uma alegria e um prazer, sabe? Que as crianças têm nesse processo, é fundamental para que a vida continue pulsando, brilhando, sendo prazerosa, sendo interessante. Geralmente o que está entediando a gente é o que não tem criatividade nenhuma, é o que está totalmente no automático. Mas isso tem muito a ver com um estado de espírito também. Porque tem gente que pode estar fazendo a coisa mais incrível do mundo. Se ela internamente está entediada, cronicamente entediada com os processos internos dela, o que está acontecendo fora não vai fazer diferença, né? Em compensação, a gente que está vivendo uma vida totalmente básica, mas é capaz de se deslumbrar com cada coisinha que acontece. Então, é uma questão de estado de espírito. E é uma questão de estar aberta para a vida, ter esse olhar de deslumbramento, porque a vida é deslumbrante. A vida é cheia de coisas assim incríveis, seja quando a gente observa a natureza, seja quando a gente presta atenção na natureza humana. E aqui eu tô falando para bem, né? Porque aí o pensamento da gente já começa a entrar no modo de noticiário policial, mas não é nesse sentido. É no sentido de que realmente as pessoas, elas têm características e histórias e saberes muito deslumbrantes, assim. E para isso a gente tem que estar aberto. E quanto mais eu crio conscientemente na minha vida, e não são criações imensas ou instagramáveis, né? São criações prazerosas. São criações que tiram um sorriso da gente. São coisas divertidas, são coisas que ou esquentam o coração, sabe? Deixa o coração morninho. Enfim, é sobre isso, esse recurso da criatividade, esse perceber o quanto nós podemos criar nas pequenas coisas é fundamental, porque aqui eu vou sempre falar do pequeno e do cotidiano, porque eu acho que a magia está no cotidiano. Eu acho que as conquistas são do cotidiano. Às vezes a gente faz sim os grandes sprints ali e conquista coisas imensas, e isso é muito legal. Mas se a gente vai viver de uma ou duas medalhas que a gente ganhou na vida, uma ou duas grandes conquistas que a gente teve na vida, o resto da vida fica muito cinza. Quando a gente começa a colorir a vida, esquecer as medalhas, esquecer as grandes conquistas e trazer o sorriso, a cor, o brilho, a alegria para o cotidiano, é isso que faz a vida fazer sentido. É um cotidiano colorido, é um estado de espírito bem disposto, aberto, em deslumbramento, em êxtase, assim, quase infantil, mas no melhor sentido da palavra, para a vida. E isso é um recurso com certeza ligado à criatividade. A criatividade, porque a pessoa que se abre para a criatividade, ela reconhece a criatividade. Não é que ela só é criativa, ela se encanta com as possibilidades, mesmo que ela não faça nada, e ela se encanta com as outras criações. Então isso dá um up, assim, isso dá uma boa vibração, né? Um good vibes, assim, para a pessoa que
que leva ela para um estado de espírito em que o cotidiano fica agradável. Porque eu realmente advogo por um cotidiano agradável. Eu acho que sim, a gente tem que ter grandes sonhos, a gente tem que ter grandes metas e etc, etc, etc. Tudo isso que os grandes coaches e mentores, né? Mentores, quando eu falo aqui é do físico, né? Empreendedores vão falar. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso válido, mas eu acho que não é para todo mundo. Mas um cotidiano feliz deveria ser para todo mundo. E isso é uma escolha, isso é uma construção, isso é um estado de espírito, isso é um olhar que você treina. E a criatividade, nossa, ela anda de mãos dadas com isso. Porque só uma pessoa criativa fica feliz quando vê uma rosa, sabe? Porque ela reconhece a criação. Não é que ela quer criar uma rosa, mas ela cria um momento de encantamento. Ela reconhece a criação do divino. Reconhecer a criação do divino é reconhecer que você cria também. Não sei se isso faz sentido aqui, mas assim, o que eu quero dizer é a gente não reconhece o que a gente não faz em algum nível. Então, quando eu me encanto com a criação do outro, é porque eu também crio em algum nível. É muito bonito quando a gente está conversando com artesãos e o quanto eles elogiam os outros artesãos, assim, porque é isso, aquela pessoa que é apaixonada por criar, ela também é apaixonada por ver criações. Então, quanto mais você se alinha com a criatividade, né, com a paixão pela criação, que é inerente ao ser humano. O ser humano é um criador. É só olhar a história humana, né? E, inclusive, a gente mapeia a história humana pelas criações, né? Sejam arquitetônicas ou artísticas, ou enfim, tudo que o ser humano criou é que permite esse mapeamento cronológico, né, da história humana. Porque nós somos criadores. E isso é um recurso imenso, que não tem tamanho. É isso. Então, que hoje seja um dia que você fique aberto para as possibilidades de criação e para a beleza da criação, do divino, das criações alheias. Que isso te traga um sorriso, uma leveza. Se você gostou dessa mensagem, se você se alinhou com ela, se você quiser trabalhar esse quadrante da criatividade, né, da materialização no Vórtice Violeta, é só mandar uma mensagem para mim no link que está aqui na descrição e a gente se vê amanhã.